Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série Que Livro é Esse? Hoje, antes de entrarmos especificamente no Evangelho de Mateus, vamos conversar um pouco sobre os Evangelhos de uma forma geral. Vamos lá? Com certeza você já ouviu falar sobre os Evangelhos, com certeza você já ouviu essa expressão, os Evangelhos. Considerados por muitos a mais importante literatura da humanidade, porque narra a vida do Senhor Jesus, os evangelhos são exatamente isso, são biografias do Senhor Jesus, narrando sua vida e seus ensinamentos. Eles são aceitos, são os 4 evangelhos aceitos pela igreja, Mateus, Marcos, Lucas e João, e são aceitos pela igreja desde o primeiro século, desde o início da igreja, eles são aceitos, e isso é um dos motivos pelos quais são aceitos, pelo fato de serem escritos muito próximos da vida de Jesus. Outros relatos que muitos dizem que refutam determinadas coisas ou que provariam outros aspectos de Jesus, muitas vezes são escritos momentos muito posteriores à vida do Senhor Jesus. São escritos no 2º século, alguns até mesmo no 3º século, o que faz com que eles percam muita credibilidade, mas os evangelhos não. Os evangelhos eram largamente usados pela igreja primitiva ainda na sua fase inicial, quando os apóstolos ainda estavam vivos. Outra coisa importante é que todos eles são de influência apostólica. Mateus e João eram apóstolos do Cordeiro, eram 2 dos 12 apóstolos, não é? E Marcos sabe-se que ele recebeu o seu evangelho diretamente de Jesus, e Lucas sabe-se que ele recebeu o seu evangelho por influência do apóstolo Paulo. Uma característica interessante sobre os evangelhos de Jesus é que, apesar de serem biografias que narram muito da vida de Jesus e aspectos importantes, é justamente o fato de serem 4. 4 pessoas contando a mesma história, obviamente você vai ter diferenças na história, e por muito tempo muitas pessoas pensaram que essas diferenças provavam que existia erro, mas hoje já se sabe que não é assim. Pelo contrário, as pequenas discrepâncias provam que nenhum deles estava mentindo, porque se estivessem em um complô, obviamente eles falariam todos exatamente a mesma coisa, mas o fato de existirem pequenas discrepâncias mostra que cada um deles, que não foi uma reunião, que não foi uma trama. Outro aspecto importante de serem 4 é que, mais do que apenas biografias, os evangelhos não foram escritos pensando apenas nesse aspecto biografia. Eles foram escritos na intenção de passar uma mensagem. Cada evangelista escreve para um público específico e ele acentua ou mostra aspectos diferentes. Não é? É fácil notar, por exemplo, que Marcos tem uma preocupação com os romanos, visto que ele estava com Pedro em Roma. Já Mateus tem uma linguagem um pouco mais judaica. Lucas expressa toda a sua característica grega no seu texto. Já João tem uma pregação voltada para os gregos. Quando ele começa lá o seu evangelho falando no princípio era o Logos, ou no princípio era o Verbo, ele está desenvolvendo uma resposta teológica à filosofia grega. Então, cada um dos evangelhos tem não somente Jesus falando, mas tem a visão de cada um dos 4 evangelistas. Então, ao olharmos os evangelhos, vamos perceber que muitas diferenças estão porque cada um queria passar algum aspecto da mensagem de Jesus. Uma das coisas importantes a entender é que, na época bíblica, os livros não eram escritos da forma que são hoje. Os livros eram escritos em pequenos pedaços que eram juntados ao longo de um período, né? E cada um juntou os pedaços de forma diferente. Não sei se você sabe, mas existem 3 evangelhos que são muito próximos, são os chamados evangelhos sinóticos. São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E eles são assim, e se sabe que são porque Mateus e Lucas escreveram posteriormente, inspirados no material de Marcos. Seria impossível pensar que 3 pessoas escreveram 3 textos com palavras exatamente iguais. Não, eles pegaram o livro de Marcos e do livro de Marcos, Mateus e Lucas desenvolveram o seu evangelho. Acredita-se até que exista um outro material perdido, do qual Mateus e Lucas usaram, porque existem partes que estão em Mateus e em Lucas, mas não estão em Marcos.
mas não temos certeza sobre isso. O fato é que cada evangelho ele traz o ensinamento de Jesus, ele traz a visão de Jesus, os milagres de Jesus, mas ele traz a intenção e a mensagem dos seus autores. E aqui está uma pequena dificuldade ao interpretar e estudar os evangelhos. A regra básica do estudo bíblico, da exegese bíblica, é descobrir a intenção do autor. O problema é que quando eu estou lendo, por exemplo, o Sermão da Montanha, eu tenho que entrar e pensar que Jesus declarou ou ensinou o Sermão da Montanha, mas Mateus o registrou. Então eu tenho que entender a ideia de Jesus ao ministrar o Sermão da Montanha, mas também tenho que entender por que Mateus quis registrar aqueles aspectos. Porque ao ler o Sermão da Montanha, por exemplo, eu tenho que entender qual era a intenção de Jesus e perceber o contexto naquele momento lá na Judéia, mas eu também tenho que começar a perceber por que Mateus, aproximadamente 40 anos, registra daquela forma, porque ele registra um pouco diferente de Lucas. Lucas registra aspectos diferentes. Lucas escreve num momento da história em um lugar, Mateus escreve em outro momento da história em outro lugar. Então, ao fazer esse estudo da localização de cada livro, que faremos ao longo dos próximos vídeos dessa sessão, você vai começar a perceber por que os evangelhos, por exemplo, têm esses aspectos diferentes. Nós precisamos entender qual era a localização de cada um, nós precisamos entender qual é a lógica de cada um, qual é o centro de cada um. Ao estudar o livro bíblico, você tem que fazer esse exercício de procurar as palavras-chave, de saber qual foi a ocasião em que foi escrito, qual o motivo, qual eram os desafios da época. Os livros bíblicos foram escritos, especialmente os livros do Novo Testamento, em respostas a desafios que as igrejas e os autores enfrentavam. Então, ao entender isso, vamos entender muito especialmente dos evangelhos. Algo importante sobre os evangelhos. Os evangelhos são um livro único porque eles não são nem somente narrativa, nem são apenas livros, textos prescritivos. Você tem, por exemplo, a narrativa dos milagres e da vida de Jesus, e você tem os textos nos quais são sermões de Jesus, e em alguns momentos tem explicações dos próprios evangelistas, dos próprios autores. Então isso dá uma particularidade muito grande aos evangelhos. Eu tenho que saber interpretar as narrativas, os milagres, o quando é doutrina, quando é caso único. E quando eu digo caso único, por exemplo, quando é narrado, por exemplo, que a Virgem concebeu, que Maria concebeu, isso é um evento único, não existe um princípio para a igreja seguir. Mas Maria responde com total submissão e diga: faça-se com a sua serva segundo a sua vontade. Esse ponto da vida de Maria é interessante para nós e é um exemplo para nós, mas o fato da Virgem engravidar, isso nunca mais vai acontecer. Jesus no deserto nos ensina muita coisa, como resistir às tentações, como enfrentar as dificuldades, mas nós sabemos que Jesus passou 40 dias no deserto como o nosso sumo sacerdote, e não precisamos cada um de nós ir para o deserto, passar 40 dias lá. Então é preciso fazer esse exercício ao se interpretar os evangelhos. O que é momento único da vida de Jesus, o que é momento único que não vai ser repetido, mas o que podemos aprender com essa narrativa, o que podemos entender dela. E, obviamente, considerar também os sermões. Muita gente discute: Jesus ele não estava na nova aliança ainda, Jesus ele estava na velha aliança, mas então algumas pessoas por isso diminuem o sermão de Jesus, o que é absurdo, não se pode fazer isso. Tudo o que o Senhor Jesus disse serve para a sua igreja, é para a sua igreja, é para os seguidores de Jesus. Nada do que Jesus disse a igreja tem o direito de dizer: isso não é para nós, de forma alguma. Todo o ensinamento de Jesus é para nós. Deve ser norma na nossa vida, deve ser entendido, deve ser estudado. É bem verdade que muito do ensinamento de Jesus foi depois decifrado e melhor explicado pelos apóstolos e pelas cartas. Paulo muitas vezes repete palavras de Jesus dentro de contextos para explicar do que o mestre estava falando. Mas isso não quer dizer que o que Jesus disse não serve para nós. Jamais acredite nisso.
Jesus é o nosso Senhor. Jesus mesmo no Sermão da Montanha, ele traz um claro ensinamento de ruptura. Ele diz: a lei disse isso, eu porém vos digo. A lei disse assim, eu porém vos digo. Toda a conduta de Jesus, todo o ensinamento de Jesus é ensinamento para a igreja, é modelo para a igreja. Então, esses são os evangelhos. São os escritos preciosos, valiosos, que vamos começar a analisar nas próximas semanas e nos próximos meses no Que Livro é Esse? Um abraço, pessoal!